Já avisando desde o início de que isso daqui não é uma resenha, mas também não é uma análise. Não tem nenhum tipo de valor acadêmico, porque eu não sou formada em porra nenhuma. Eu só sou uma pessoa muito obcecada e que pensa além do necessário, principalmente em relação aos Jogos Vorazes. Então, esse vídeo é uma opinião extremamente detalhada sobre o que eu acho da saga e sobre o novo livro. Seja bem-vindo. E além de estar aqui para expor a minha opinião extremamente detalhada, eu tô aqui para te provar que se você é uma daquelas pessoas que achava que não tinha que ter novo livro, ou que os Jogos Vorazes está batido, que perdeu o sentido, igual, sei lá, Divergente, ou aquele livro também que teve filme recentemente, Feios e tal, eu tô aqui para te provar que Jogos Vorazes envelheceu igual vinho. Antes de tudo, eu queria falar o meu testemunho e confessar de que eu não estava com expectativas altas. Tipo, eu estava animada, porque Suzanne Collins, Jogos Vorazes, pra mim, né, obsessão nunca para, mas eu não estava muito animada por ser os jogos do Haymitch. Porque pra mim não tinha necessidade, eu achava que o universo tinha 1 milhão de coisas pra explorar antes de voltar na história do Haymitch, porque a gente já sabia um pouco, mas eu sei reconhecer, tá? Quando eu pago com a língua. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu não precisei de 5 capítulos, tá? 5. Não precisei. Pra voltar atrás, na minha opinião. Mas apesar do livro descrever completamente todos os jogos do Haymitch, ele passando por toda essa situação horrível, eu não achei que foi exatamente sobre ele vencendo os jogos, mas sim sobre o começo da perca de sanidade do Haymitch. Foi nesse livro, nesse momento, que ele começou a ficar lentamente cada vez mais louco. Mas além dessa parte da loucura, é um livro muito político, talvez o mais político da saga toda. É um livro muito tenso e, surpreendentemente, também é um livro muito íntimo. O nosso protagonista da vez, o Haymitch, ele é um personagem muito querido por muita gente, inclusive por mim, tá? Eu sou fãzaça desse cara. E ele também é muito importante pra história da saga, no geral. Que diferente da trilogia principal, o Haymitch daqui, ele não é nem bêbado, nem amargo, apesar de ser, sim, um pouco debochado e filho da puta já. Ele é apenas um garoto de 16 anos que quer namorar em paz, ficar de sacanagem com os amigos na rua e passar por mais um aniversário sem ter seu nome sorteado, porque além de ter que ir para uma sala quaternário, onde tem o dobro de pessoas, e você ser do Distrito 12, ainda é aniversário dele no dia da colheita. Abrindo parênteses aqui, quando eu lia, cara, toda vez eu pensava que o presente capital dava pro Haymitch todo ano de aniversário eram 2 jovens para ele assistir morrendo na arena. Isso só mudou quando a Katniss... Enfim, fecha parênteses. Um dos pontos mais interessantes desse livro pra mim foi como o Haymitch, ele passa por uma transmutação de personagem. Tudo o que poderia dar errado e até o que não poderia dar errado, dá errado. Acompanha um rapaz que, além de querer sobreviver, ele quer chegar ao fim sendo ele mesmo. Ele tem um ponto pra provar e ele tenta fazer de tudo pra provar esse ponto, até que lentamente a gente acompanha ele caindo em um ciclo muito bizarro de culpa e autodestruição. Aqui, em Amanhecer na Colheita, a gente descobre que aquele sarcasmo tão característico e tão amado do Haymitch na trilogia principal, na verdade começou com uma tentativa desesperada de não perder a cabeça, de tentar manter a sanidade. Além do Haymitch, o livro também entrega algumas figurinhas repetidas, alguns nomes que a gente já conhece de outros carnavais, né, digamos assim. E essa volta de personagens antigos me surpreendeu, porque tinham personagens que apareceram que eu não esperava, como, por exemplo, a Mags e a Iris, que apesar de elas não terem muito espaço no livro, elas têm papéis de peso, sabe? Elas são muito importantes, porque elas acabam por ser mentoras do 12, já que o 12, antes do Haymitch vencer, não possui vitoriosos vivos, então elas acabam sendo designadas para essa função. E eu acho que o momento ali que elas estão na mentoria é um dos pilares do livro que sustenta grande parte do que o livro vai defender, digamos assim. Eu amei vê-las, porque eu já gostava das personagens, e ver a Mags falando, e a Iris também, ai, olha,
foi tudo. Agora, também há aparições de os personagens, assim, que eu digo como misteriosos, sabe? Os pais da Katniss, o pai do Pita, a mãe da Madge, eles apareceram e, na verdade, esse povo precisava de nome, né? Suzane finalmente deu nome aos bois e, além deles, no 12 também tem pessoas do bando. Eu sou meio perdido em ordem cronológica, eu admito. E pra mim, na época do Hamilton, todo mundo do bando já tinha, ó, batido as botas. Mas não, né, me provaram o contrário e eu achei interessante a inclusão deles e tal, e o papel que eles têm na história. Mas os personagens que realmente me surpreenderam dos antigos foram personagens, assim, que na trilogia principal, pra mim, era pouca merda, tá ligado? Eu não tava nem aí para esse povo, tipo, tava lá, só que não engatava pra mim, era indiferente. Que foram o Beat e o Plutarch. Eu nunca imaginei que eu fosse me interessar tanto por eles. E eles, juntos de alguns outros personagens novos, são um ponto-chave do porquê Jogos Vorazes envelheceu igual o vinho. Considerem que agora que começou o argumento do porquê Jogos Vorazes envelheceu igual o vinho, porque o vídeo vai ficar sério, vou começar a falar de mensagem política, vou começar a falar de subtexto, de coisas escondidas, e aí o bicho vai começar a pegar agora. E eu, e eu vou te convencer, eu vou te provar até o final desse vídeo e você vai estar concordando comigo. Não é novidade pra ninguém que Jogos Vorazes é uma obra política e a forma como ela foi construída e está sendo aprimorada é o que a torna pertinente até hoje. E esse livro novo, Amanhecer na Colheita, é um dos livros da saga que mais deixa isso explícito. Cada personagem representa alguma coisa. Só que eu vou falar dos principais. Começando pelos personagens antigos e aqueles que passam a mensagem mais óbvia pra mim, temos o Beat, que ele está ali como punição, ele está como mentor, ele fez uma coisa errada e por isso que ele foi colocado nessa posição. Ele claramente representa os distritos, porque pela razão que ele está ali e as coisas que ele faz ao longo do livro, demonstra claramente que não importa quantas vezes os distritos forem punidos e subjugados de todas as formas possíveis, isso só vai dar mais munição para que a revolução aconteça e para que eles tentem subverter esse sistema. E apesar de, no meu ver, as escolhas que o Beat toma sejam muito duvidosas, o ponto ele ainda é pertinente. E do outro lado da moeda temos o Plutarch, que tá ali numa fase da vida meio marqueteiro do 12, sabe? Uma parada meio social media. Ele representa a recusa a ser ignorante que existe em algumas pessoas da capital. Que por mais que ele manipule muitas situações ao favor dele, jogando no próprio time, ele tem os meios e tem a vontade de facilitar atos da rebelião. Ele entende que aquilo ali tá errado, mas ele mesmo assim usufrui do que tá errado, ele joga com as peças que ele tem. E isso é uma parte muito interessante desse personagem, que eu espero que a gente veja mais se houver outros livros nesse universo aí de Jogos Vorazes. Então chegamos nos personagens que são os mais significativos, que são os tributos do 12. O White Callow, que é o outro tributo masculino do 12, ele é um garoto de apostas. Ele é filho de um homem que organiza um sistema de apostas nos jogos muito parecido com o que existe na capital, o que é muito mal visto nos distritos. Assim, estendendo o preconceito que as pessoas do 12 têm com este homem para o filho dele também. O fato do White ter sido sorteado na colheita e depois ter sido morto posteriormente nos jogos é uma piada irônica com o pai dele, mas também é um lembrete para todas as pessoas dos distritos e também para os leitores de que nunca há lado bom. Porque por mais que o explorado tente explorar do sistema de volta, o sistema sempre vai pegar mais dele do que ele vai pegar do sistema. Não há lado bom nos jogos e o White ele representa claramente isso. Que não tem vitória nem para quem é a última pessoa de pé da arena e nem para quem está assistindo os distritos e apostando na morte dos outros para ver se melhora a sua vida. Maisie Donner é um dos tributos femininos do 12 e, a princípio, ela é a garota mais rica e mais arrogante do distrito, mas ao longo do livro ali, ela vai se revelando ser bem mais do que isso. Em resumo, ela é uma diva, porque a existência dessa garota é resistência pura,
por si só. Ela gosta e se importa com moda, ela se importa com modos à mesa, ela é toda organizadinha e ela não tem vergonha disso. Na verdade, ela faz questão de mostrar pra capital esse lado dela. Ela se recusa a abaixar a cabeça para eles e, na verdade, os obriga a enxergar ela não como uma garota qualquer dos distritos, mas sim como ela realmente é. Uma garota jovem que aprecia coisas bonitas e boas, como qualquer outra garota da capital também faz. Mas Lee, ela toca num ponto muito importante do porquê a espetacularização dos jogos e da morte em si funciona. A desumanização. As pessoas da capital, elas não enxergam as pessoas do distrito como iguais, elas não se veem ali. Por isso que dá tão certo. E ela vem e mostra exatamente o contrário. Com algo que parece fútil, ela cutuca completamente os valores da capital, pisa no calo mesmo, ela chega e fala, olha, nós somos exatamente igual a vocês, só com um pouco menos de sorte. Então chegamos na Lobila McCoy, a outra menina do 12, a queridinha do Haymitch, a primeira queridinha do Haymitch, que dá até um negócio no coração falar isso. Apesar dela ser muito corajosa, ela tinha apenas 13 anos. Ela é o horror mais explícito dos jogos. Como eles têm coragem de fazer isso com alguém tão jovem que, de todas as pessoas possíveis, é a que menos tem culpa do que aconteceu no passado. Apesar de não ter muito que se aprofundar, porque é uma ideia já batida, já bem apresentada no universo de Jogos Vorazes, bate forte do mesmo jeito e dá aquele aperto no coração terrível. Então, temos o Haymitch. Nosso primeiro tordo, aquele que não deu certo, aquele que serviu de teste mesmo. Ele era o Coringa de todos os personagens encarnado em um só, o catalisador. Ele representava a esperança. Foi uma pessoa que todo mundo depositou todas as fichas de uma vez só. Infelizmente, não deu certo. No final, o Haymitch era a Katniss antes de ser a Katniss, e o Haymitch precisou ser a Katniss primeiro para a Katniss dar certo. E além desse viés filosófico, a questão de propaganda é muito presente nesse livro também, que é um ponto muito bom, porque dá uma riqueza de detalhes pro universo tão maravilhosa, que são assim coisas sutis que a Suzane vai soltando, que você fica, cara, mas que coisa bem construída, né? Outro ponto que faz essa saga envelhecer maravilhosamente bem é a continuidade entre os livros. A história não perde o fio da meada em momento nenhum. Ela não se torna incoerente com o que já foi apresentado antes. E olha que saturar o universo fictício é muito fácil, tá? O bom da Suzane Collins é que ela não publica por publicar. Ela só lança um livro novo quando ela realmente tem algo a dizer e algo que vá agregar de verdade nesse universo maravilhoso que ela criou. São inúmeras, não dá pra contar nos dedos quantas comparações e paralelos e interpretações dá pra fazer relacionadas aos outros livros agora com Amanhecer na Colheita, mas o que mais me pegou foi a relação entre o Haymitch e a Katniss. Após a gente conhecer o passado dele, está claro que todas as brigas e problemas que a Katniss e o Haymitch têm na relação deles é porque eles são um espelho um do outro, que eles são extremamente parecidos. Ele já viu tudo aquilo antes, ele passou por tudo aquilo antes e perdeu. Por isso que ele tenta tanto que o final dela e do Peeta também seja diferente do dele. Acredita até mesmo que ele projete a relação que ele teve com a Lenore Dove em cima da relação do Peeta e da Katniss. Só que eu não tenho muita certeza em quem ele se vê. Se você pensa do mesmo jeito, me diz aí quem que você acha, porque é uma parada assim, bem interessante de se analisar. Amanhecer na Colheita veio para mim para provar ainda mais que a mensagem em Jogos Vorazes não está obsoleta, muito pelo contrário. Na verdade, eu acho que depois desse livro eu vi ainda mais potencial de que ela cresça cada vez mais. A história do Haymitch é injusta, dolorosa, dá raiva de ler, raiva de verdade, e ainda mais ao ver que fica por isso mesmo, que ele só vai ter paz 20 anos depois e nem é uma paz plena. Esse livro deixa bem escancarado quem é o verdadeiro inimigo. Ele veio para relembrar
quem é o verdadeiro inimigo e quem a gente deve criticar. E, além disso, ele deu muito pano pra manga pros fãs, deu 1 bilhão de assuntos novos pra ficar debatendo, o que é um final espetacular. Mas e você? O que você achou do livro? Espero que eu tenha te convencido sobre a qualidade dessa saga. Gostaria de saber também se você acha que o Haymitch foi o primeiro tordo, porque eu fiquei com isso na cabeça. E, nossa, eu queria muito saber o que as outras pessoas acham em relação a isso. Deixe nos comentários, eu adoraria comentar e ler e debater sobre. Se você gostou dessa opinião extremamente argumentada, se inscreve no canal e aproveita também, né, para deixar um like, para mostrar que você gostou, que eu vou ficar muito feliz. Obrigada por assistir, volte sempre. Tchau!